Boa tarde. Bom, nós vamos iniciar aí agradecendo sobremaneira e o convite, né, que é feito principalmente pela família Leonardo, desse evento espetacular promovido pela nossa comissão da OAB Jovem. Então, doutora Renata, muitíssimo obrigada por mais essa possibilidade de comparecimento. Eu já estou emplacando o terceiro, pretendo, se me for dada essa honra, estar em todos eles, porque tudo que a gente pudesse fazer e puder fazer para homenagear o professor Jair, com certeza é pouco, porque nós não temos dúvida do maior baluarte representativo da nossa advocacia criminal mineira e também brasileira, né? Inclusive auxiliando daquilo que a gente vê faltando tanto hoje, que é a participação das academias, né, de ginástica não, né, gente? Da academia de produção científica na realização e na produção das leis. E hoje aproveito, inclusive, para fazer render as minhas homenagens ao doutor Rodrigo Pacheco, porque se percebe nitidamente, até pela origem dele, dessa casa, e por ser professor, que ele vem fazendo isso, né? Trocando ideias com vários professores, para que a gente possa ter a oportunidade de discutir nas academias a inovação das nossas leis penais e das nossas leis processuais. Então, já rendo também as minhas homenagens. A todos os componentes da mesa, meu boa tarde. Bem, pessoal, o tema que me foi proposto aqui, que nós falamos, seria para a gente tecer algumas considerações acerca da audiência de custódia. Dureza, né, gente? Tem um dos últimos julgamentos aí que o ministro Marco Aurélio falou uma frase que me tocou muito e eu fico pensando muito nela. O brasileiro precisa gostar um pouco mais da Constituição dele, né, e ter um pouco mais de noção do que efetivamente é uma Constituição. Porque é impressionante o pouco caso e o descaso, até para falar, que se tem com a nossa Constituição. E se a Constituição é a nossa Bíblia, né, para nós todos da área jurídica, então não tem nem dúvida, é óbvio que os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo dentro dessa Bíblia seriam exatamente os direitos e as garantias individuais. E é impressionante o pouco caso que se tem com direito e garantia individual no nosso país. É um negócio sem sentido quando a gente pensa isso. Basta a gente imaginar como é que surgiu essa audiência de custódia. Isso não está em lugar nenhum, isso não está na lei. Como não está na lei? Nós sabemos que a partir do momento que o Brasil se tornou signatário do Pacto de São José da Costa Rica e dos direitos políticos e civis, em 1992, através de decretos assinados por Itamar Franco, faz parte da nossa Constituição e do nosso texto a obrigatoriedade de quê, gente? Do mínimo óbvio. Eu me lembro que lá em 2015, 2016, quando nós tivemos o nosso primeiro congresso, Conferência da Mulher Advogada de Minas, que foi aqui na Unimed, e eu fui falar sobre esse tema, um tema novíssimo, estava começando a discussão a respeito, a plateia estava lotada, tinha uma moça sentada na primeira fila, assim, que eu nunca tinha visto. Geralmente o pessoal de Minas a gente já viu, pode não conhecer, mas a gente já viu. E aí eu comecei a falar a respeito disso, exatamente do pouco caso que se tem pelos direitos individuais do nosso país. E dizendo, né, gente, imagina a situação, isso antes da reforma de 2008, de 2011, imagina a situação, 2013 que nós tivemos, imagina a situação, o sujeito é preso em flagrante, o papel previamente, né, já colocado lá no computador, só com os espaços para serem preenchidos, esse papel precisa chegar até a mão do juiz, e o juiz apunha lá, ciente, e o sujeito ficava preso na condição de flagrante delito. O juiz sequer se manifestava a respeito daquilo, já descumprindo flagrantemente o que a nossa Constituição de 88 determina. Ninguém será levado ou mantido na prisão quando couber liberdade provisória, e o juiz recebia uma comunicação da prisão em flagrante, e a situação ficava, o sujeito preso em flagrante virava pó, de tanto que ele queimava, que ele estava preso em flagrante. O juiz não falava nada, esperava o inquérito concluir, inquérito era remetido, aí o juiz marcava o interrogatório, que era o primeiro ato, e no interrogatório, dependendo da cara do freguês, como diz Adilson, dependendo da cara do freguês, o juiz concedia uma liberdade provisória ou não. Nesse ínterim, era uma luta de fazer petição de liberdade provisória e pegar a declaração dos outros. De gente rica, isso tudo é muito fácil. Mas de gente pobre, isso é uma tragédia para ser feito. Você conseguir quem deu uma declaração falando que o sujeito é gente boa, você conseguir uma conta de telefone no endereço que o sujeito mora, é difícil.
E aí ficava essa loucura para ir atrás do juiz, para pedir uma liberdade provisória, de uma coisa que eu nunca entendi a necessidade. Porque a Constituição dizia, imediatamente, quando chegar no juiz, ele tem que analisar. E a regra, não pode deixar preso, tem que conceder liberdade provisória. E o mais absurdo, aluno é um trem bom, né, gente? Porque aluno pergunta tudo. E na época eu perguntava, falei assim, mas eu não estou entendendo, professor Marcelo Leonardo, eu não estou entendendo. Prende-se um sujeito, o papel vai parar na mão do juiz, o juiz deixa o cara preso sem ter olhado para a cara dele? Eu falei assim, mas não pode. Mas não pode ser. Mas não tem condição de ser assim. E eu me formei em 91 e em 92 realmente não tem condição de ser assim. Não é? O mínimo que se pode exigir e querer é que uma pessoa que contra ela não tem absolutamente nada, não tem formação de culpa, não tem testemunha, não tem uma acusação formal, não tem nada. Ela tem a liberdade mais importante dela restrita, que é a de ir e vir. E com base no papel, o papel está escrito Darcy, eu tive um caso desse verdadeiro, o juiz não sabe se é homem ou mulher. E ele prende Darcy, sem saber para onde que vai mandar, que ele nem sabe se Darcy é homem ou mulher. Então, isso é e aí a moça estava sentada aí, onde o Luciano está aqui, vem para cá, Luciano, faz favor, vamos compor a mesa. Professor Luciano Santos Lopes, sim, eu estou convocando Vossa Excelência, venha. Cruzeirense ilustre, meu amigo. E aí, onde estava sentado Luciano ali, estava sentada uma mulher que quando eu ia falando isso, ela ia fazendo isso, ó. E ela fundava na cadeira e fazia uma cara ruim. E ela fundava na cadeira e não acreditava. Disso tudo que eu falei para os senhores estão olhando para mim e rindo. E era para estar chorando. Eu achei aquele trem esquisito e fiquei olhando para ela. Quando terminou, eu não resisti. Cheguei para ela e falei assim, tudo bem, eu vi que você ficou prestando atenção no que eu falava e parece que você discordou do que eu disse. Ela falou assim, muito prazer, meu nome é Dulce, eu sou portuguesa. Eu falei, estamos com tudo resolvido. Professora Dulce, nossa querida, que era juíza lá em Portugal, veio dos juizados de lá, funciona de uma forma diferente da nossa, mas ela, é claro, europeia, ela não acreditou, né? Que se possa prender alguém numa situação de prisão preventiva, sem nada contra ele, sem nenhuma acusação formal, sem o juiz sequer olhar para a cara do sujeito. Então, aí eu entendi. No cumprimento, eu já entendi qual que era o motivo dela se contorcer na cadeira. Porque nós, brasileiros, somos acostumados a simplesmente desrespeitarem os direitos individuais, de rasgarem, conspurcarem, julgar fora, e a gente aplaude. Aliás, o povo está na rua aplaudindo o Supremo. Né? Conversava com o Adilson ali, nós não temos executivo, nós não temos legislativo, judiciário, onde o judiciário manda, é isso aí, ó, caminhoneiro na rua, o povo fazendo rolo na rua, tudo por meio da rua, e sabe lá mais o que vem, desses dias aí para frente, nessa situação. O caos ainda não chegou, nós estamos na iluminação e luz do caos, mas ele vem por aí, onde não se respeita a Constituição, o que nós vamos ter é isso aí, ó. É daí para lá. O povo não começou a saquear as coisas ainda não. Ainda. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque nós ainda... Eu fiquei bobo de ver o povo educado na fila, gente, do posto de gasolina. Com o sujeito botou 10 conto na gasolina, como é que eles não rombaram esse posto desse sujeito, enfiaram essa bomba aonde eles acharam que devia se pôr? Com o sujeito fazendo um negócio. Quer dizer, o povo ainda está calmo. Vamos ver até onde vai esta calma. Porque onde não se respeita o mínimo, e quando a gente fala o mínimo, porque é a lei máxima. Se você não respeita a lei máxima, você vai respeitar o quê, gente? Então, a situação realmente não é boa. Então, quando a gente vê E aí, muito bem, à época, o CNJ, e aí é que é a grande situação, o CNJ parecendo bacana, não, o CNJ está preocupado com os direitos e garantias individuais. Uma ova. CNJ está preocupado com o quê? Começaram a matar e arrancar a cabeça dos presos aí, esquartejando preso, as pernas esquerda para cá, a perna direita para cá, a cabeça para lá, tronco para cá. Eles falaram assim, nós temos que dar um jeito, está superlotado demais. Como é que nós vamos fazer? Vamos ver se dá um jeito de soltar a turma toda. Lembraram da audiência de custódia, embora já existisse projeto, como efetivamente existe desde 2011, não foi julgado, não foi votado ainda para que
o nosso Código de Processo Penal seja alterado, deixando claríssima a existência da obrigatoriedade da audiência de custódia. E aí o CNJ veio com isso, chamou os presidentes do Tribunal de Justiça, que nós temos que concordar, né, gente? O negócio de presidente do Tribunal de Justiça estadual é um negócio complicado, porque eles ficam sempre naquela expectativa de que vão ser ministros do STJ. Então é um tal de fazer graça para presidente do CNJ, que é uma coisa horrorosa. Todos os tribunais de justiça assinar, não, nós estamos aqui assinando um acordo, nós vamos implantar audiência de custódia, talalá, talará, tarará. Tribunal Pedro Bittencourt, arrumou estranho aí, fez uma festa, foi uma cuanga, maravilha. Até hoje, em Minas Gerais, quais são as comarcas que nós temos efetivamente implantado audiência de custódia? Tirei hoje do site. A última que eles avisaram lá, Francisco Sá, agarrado lá em Montes Claros, famoso Chico City. O juiz começou a fazer isso agora, em fevereiro de 2018. Quantas comarcas nós temos em Minas? 293 ou 294 comarcas. Quantas estão fazendo? Belo Horizonte, Contagem, Valadares, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Uberaba e Uberlândia. E o resto, gente, do Estado? E o resto do pessoal preso no resto do Estado? Não tem audiência de custódia. E aí? E aí é que é o mais absurdo. Porque o que deveria acontecer? E é o que a gente tem que falar e falar e falar. O que deveria acontecer? Se não tem condição para se fazer audiência de custódia, o que tem que fazer? Soltar o sujeito. Então não pode prender ele preventivamente. Chegou lá, eu não vou fazer. E para mim, isso, gente, é uma coisa sem sentido. Como é que tem tempo para fazer a audiência de instrução e julgamento que você vai prender o cara e não pode fazer uma audiência em que você também vai prender, mas de uma forma pior, sem ter formação de culpa? Que se cancele todas as audiências de instrução e julgamento que estão marcadas e se passe o dia inteiro fazendo só audiência de custódia. É garantia individual. Nós temos que ter apego e amor por isso. Se nós da área do judiciário, se nós que trabalhamos perante o judiciário, não temos esse tipo de apego, vamos ser muito sinceros, quem é que vai ter? Então, é muito séria essa situação, que necessariamente precisa ser enfrentada através dos habeas corpus. E é claro, né, gente, nós temos um problema sério, porque o nosso Tribunal de Justiça aqui em Minas mesmo, é dureza. Antigamente a gente só falava da primeira Câmara, que era a Câmara de Gás, hoje são todas. Todas as câmaras criminais hoje são câmaras de gás. Quando você tem lá um desembargador feito Dr. Dorgal, que concede, ele concede habeas corpus pela não realização de audiência de custódia, alegando o seguinte: passou tempo demais, foi dado até 2016, final de 2016, para organizar isso. Se o tribunal não organizou, a culpa não pode ser do réu. Soltando o paciente, mas o voto é dele, ele perde na rodada da Câmara. Ele perde. Então, é uma voz no deserto falando isso. Mas não interessa. Individualmente, a nossa obrigação é fazer isso. E mais, nós precisamos, depois de esgotar os nossos recursos específicos, individuais, para o nosso Tribunal de Justiça, para o STJ, para o STF, e aí sim, convocar a OAB para que faça o quê? Para que nós possamos informar quem são os nossos clientes que estão tendo desrespeitadas essa garantia constitucional. Para quê? Para que, de forma coletiva, a OAB possa fazer aquela reclamação constitucional lá do artigo 102. O Supremo, vocês decidiram que é constitucional, porque logo que o CNJ falou a respeito disso, a Associação dos Delegados e da Polícia Civil veio contra, dizendo que não podia fazer isso, porque a finalidade era o quê? Fazer um controle da atividade policial. O que nós vimos hoje? Hoje, se os senhores entrarem nas estatísticas do DEPEN, nós vamos verificar lá que menos de 6% das audiências de custódia que são realizadas no Brasil inteiro hoje tem reclamação de violência policial. Menos de 6%. O índice é ínfimo de reclamação de violência. A finalidade não era essa. E o Supremo votou, decidiu. É constitucional, é obrigatória a realização de audiência de custódia. O que nós temos acontecendo, então? Nós temos os tribunais estaduais e os tribunais regionais federais, aí vai ser menos, que a gente tem menos decretação lá, mas temos também. Nós vamos ter menos, nós praticamente não temos, e temos o flagrante descumprimento de todos os tribunais da determinação do STF. E quando o STF não tem as suas determinações respeitadas, o que é cabível é o choro, né, gente? É o ius esperneante, reclamação constitucional.
contra o nosso tribunal de origem. E isso porque estou conclamando os senhores, porque cada um sozinho é muito bacana, mas juntos nós somos imbatíveis. Então, a reclamação ela precisa ser coletiva. Precisamos trazer isso à OAB para que a nossa Comissão de Direito Penal tenha condições de unir isso tudo e que através da OAB e do nosso presidente, a gente intente essa reclamação constitucional contra o tribunal inteiro, mostrando para o Supremo as milhares de vezes em que nós temos isso desrespeitado no nosso Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça nosso não cumpre o que foi determinado pelo Supremo e o que se encontra descrito na Constituição desde 92, por força de sermos signatários dos dois decretos. Muito bem, para eu não falar muito, porque o tempo urge, e certamente aqui nós temos só uma discussãozinha, porque palestras serão as que me virão depois, eu trouxe uns 11 temas aqui, só para a gente discutir rapidamente, para fazermos efetivamente o que eu disse que eram as nossas considerações sobre a audiência de custódia. Então, vejam, senhores, quando não for realizada a audiência de custódia em 24 horas, olha, o prazo que nós fixamos, que não é na lei, mas no projeto de lei que nós temos, e o prazo da resolução do CNJ é de 24 horas, que é um prazo mais ou menos razoável, na mesma sistemática do prazo para comunicação do flagrante. São 24 horas, então é o mesmo prazo para a apresentação do preso. Se não for cumprido no horário, se for cumprido depois ou se for descumprido, cabível é habeas corpus. Precisamos reunir todos os descumprimentos e fazermos essa reclamação constitucional. Tá? A presença do Ministério Público e da Defesa é facultativa na audiência de custódia? Absolutamente. Ela é obrigatória. Sem Ministério Público e sem defesa, menor chance de se realizar uma audiência de custódia. Por quê? Porque nós precisamos dessa representação, com um problema sério. O Ministério Público agora, não bastou o ativismo judicial, não. Né? Agora nós estamos em franco ativismo ministerial. O Ministério Público achou esse trem bacana e o Conselho Nacional do Ministério Público inventou uma desgraça dessa aí também, com o tal do acordo de não persecução penal. E estão com mania desse trem, de já chegar na audiência de custódia, já falar a respeito de proposta de transação penal, já falar a respeito de acordo de não persecução penal. Não pode, o momento não é esse. Trem feito atabalhoadamente é péssimo, ainda mais o que sequer existe descrito em lugar nenhum, que é esse acordo de não persecução penal. Isso precisa ser mais discutido. Então, sacrifício, viu? Porque eu estou tentando na ESA ver um promotor que possa falar para a gente colocar no nosso site, ninguém quer falar sobre isso. Falei, isso aí, trem atrapalhado, por que vocês não querem falar sobre o trem? O trem existe, vocês estão com medo de falar sobre ele? Enfim. Entrevista com o preso deve ser o primeiro ato ou deve o Ministério Público se manifestar anteriormente? É o primeiro ato e é o ato durante, porque tem um outro questionamento aqui a respeito disso. Você conversou com o cidadão que está preso antes, maravilha, vamos à audiência de custódia. Se o Ministério Público, o juiz vai fazer as perguntas que naturalmente não podem ser sobre o fato, o que é muito difícil. É muito difícil você fazer perguntas só sobre o ato da prisão em si, se ele foi bem tratado, se ele tem familiar, se ele tem condições, verificar antecedentes, muito difícil. Geralmente o juiz dá uma descambada, mas é difícil, por quê? Porque o sujeito que foi preso não dá conta de responder só isso. Ele fala, eu fui preso, não fui eu, não era eu que estava lá. Ele faz isso. Então é difícil que o juiz quebre isso, mas é importante que a gente converse com ele antes para delinear que a finalidade é exclusivamente a concessão da liberdade provisória. Não é nem a custódia ou a decretação da preventiva, porque ela só pode ser decretada em super último caso. Não é isso? Então, a finalidade é a concessão da liberdade provisória, e a gente tem que fixar isso bem para o cliente. Ótimo. Começou a audiência, o juiz fez as perguntas, o Ministério Público se manifestou. Antes da defesa se manifestar, pode conversar novamente? Claro. Claro que pode. A todo momento você pode conversar com o seu... A gente precisa lembrar disso. Nós, advogados, não somos partes. Quem é parte é o réu. Nós representamos as vontades dele. Então, não existe nenhum impedimento para que se possa conversar com ele. Tanto antes quanto durante a audiência, reservadamente. Tá? Não tem nenhum impedimento para que isso possa ser realizado. Qual que vai ser? Bom, conteúdo da entrevista. A audiência deve ser realizada em autos apartados para evitar o contato do juiz da causa com a entrevista? Se o conteúdo da entrevista for constar, sim, aí tem que ter autos apartados. Né? O ideal é que se tenha autos apartados.
Mas, se for constar apenas a existência de audiência, sem dizer o que foi discutido, foi feita a audiência, o Ministério Público manifestou nessa situação, a defesa manifestou disso, e eu decidi disso fundamentadamente. Sem constar o que foi discutido com o réu e o que for conversado, não vejo problema de que acompanhe os autos. Mas, se vier constando, por exemplo, onde os réus são filmados, né, onde a gravação é feita através de filmagem, aí não tem jeito. Aí não deve acompanhar os autos principais, o que foi discutido nessa audiência. Tá? É possível manifestação por escrito, juntar documentos ou requerer oitiva de testemunhas? É possível. Mas você há de convir que a audiência de custódia não vai ser parada para que seja marcado um outro dia. Não. Mas se você tiver ali levado a testemunha debaixo do braço, está do lado de fora, tem algum documento, você tem a filmagem do local, mostrando que não é ele, você levou o seu computador, você levou a filmagem, você tem como mostrar isso, e as pessoas estão ali fora e podem falar, não há impeditivo para que o juiz avalie isso exclusivamente para a finalidade da concessão da liberdade provisória. Exclusivamente para essa finalidade. O juiz é obrigado a se manifestar sobre todos os documentos defensivos? É claro, né, gente? Então, a gente vem com aquela defesa ampla, falando sobre todos os requisitos, e o principal deles é que só é possível decretar a preventiva se todos juntos, medidas cautelares que nós temos no 319 não forem suficientes, e o que nós temos hoje é que os juízes decretam preventiva falando sobre a gravidade do crime e o alvoroço que a sociedade fica. A sociedade se encontra alvoroçada e crime de tráfico é um crime muito grave. Mas isso não é requisito para a decretação de prisão preventiva, senão a regra é que todo mundo seria preso sempre, né? A gente não teria dúvida disso. Outra coisa, seria possível a realização da audiência através de videoconferência, audiência de custódia, sem a mais mínima remota chance? Sem chance de fazer isso. Justiça Militar veio fazer um trem, eu criei um problema tão grande que não teve audiência. Falei, não posso fazer, eu preciso de uma filmagem de todo lugar em que ele se encontra. Quem é que está filmando nesse momento? Quem está atrás? Eu não sei o que está sendo falado com ele. Ele é militar, ele está lá. Eu não sei se o comandante dele está atrás do juiz ou atrás dele falando assim, estou ouvindo, vamos que vamos. Não aceito. A finalidade da audiência de custódia é exatamente o quê? É o contato do juiz. Doutora, a senhora também é retrógrada demais da conta, tudo hoje é feito de forma eletrônica, como é que vai fazer um trem desse presencialmente? Sexo é feito presencialmente. Das coisas mais importantes, sexo pelo computador, tem dó, você tem problema, tá? Tem que ser feito, tem dó. Então, a audiência de custódia exige presença. Você não vai mandar os outros para ser preso sem olhar para a cara dele, não. Tem um mínimo de dignidade. Prenda com dignidade, respeite o cidadão que se encontra ali. Nós temos que exigir com que isso seja feito. O negócio de videoconferência, distância, não. Tá? E, por último, existe alguma chance de não se realizar audiência de custódia? Só em caso de tiro. Trocou tiro, o sujeito está à morte, está sendo... Aí não tem jeito de realizar. Nos demais casos, vai ter que realizar. Não tem juízo, o promotor não está aí, tem plano... Então, solta o sujeito. Então, não tem jeito, eu sinto muito. O tribunal, isso não é problema nosso, isso é problema do Tribunal de Justiça. Se eles não têm condições de julgar, não estabelece. Né? Quem não tem condição que não estabeleça. Eles não têm condições de fazer isso. Teve um juiz no Rio de Janeiro que disse isso, né? A impetração do habeas corpus feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o juiz se manifestou nesse sentido. Se eu for fazer audiência de custódia, eu vou passar o dia inteiro só fazendo isso, não faço mais nada. O desembargador do Rio, que foi o primeiro habeas corpus deferido desse tema, que foi lá em 2016 ainda, novembro de 2016, decidiu desse jeito. Olha, se o juiz de primevo está entendendo da dificuldade de exercer a profissão, de exercer a função dele de juiz, ele deve primeiro pedir auxílio ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se ainda assim ele entender que é muito difícil exercer, talvez ele precisa repensar a sua vocação para ser juiz. Está certo. Né? Acabou. Não está dando conta? Pede ajuda. Continua não dando conta? Às vezes isso não é para você, moço. Arrumar um outro trem para você fazer. Ser juiz é um negócio muito sério. E isso é uma outra coisa que às vezes a gente pensa, né? E já estou terminando, porque já estou mesmo. Vocação, né, gente? E aí, rendo as minhas homenagens todas ao nosso patrono desse encontro, professor Jair. Eu tive a oportunidade de ser aluna única dele numa turma no mestrado. Tínhamos essa oportunidade, não é, Léo? E me lembro muito do professor Jair falando, Silvana,
Vocação é uma coisa muito importante. Não se escolhe o seu futuro inteiro simplesmente pelo valor financeiro que você vai receber. Pessoal, quando a gente é aluno, a gente escolhe pizza pelo preço, né? Você olha o preço, não quer nem saber o que é. O que tiver mais, o que é isso? Ovo e água, quero um desse aqui. Tá? É porque você pode pagar. As pessoas hoje escolhem a profissão que elas vão ter para o resto da vida pelo que elas vão receber, pelas vantagens que elas vai ter na vida, sem pensar em vocação. Vocação, advocare, está no nosso nome. O advogado é isso. Né? É a vocação para defender os direitos dos outros. Então, o professor Jair falava isso muito. Se os juízes entendem que é muito ruim, né, gente, fazer atendimento de massa, né, atendimento de massa de audiência de custódia, o sujeito está fedendo, né, porque o sujeito correu no meio da rua e foi preso, correu da polícia, tem sangue que escorreu. O sujeito fede, é ruim você fazer audiência de custódia em 24 horas com o sujeito fedendo, às vezes tonto, com cheiro de cachaça, né, com o povo xingando lá atrás, que acha ruim. Ele não fez concurso para isso, não. Ele fez concurso para ter um gabinete muito bonito, então ele não tem vocação. Né? Isso não é vocação. Então, são os questionamentos que a gente precisa fazer também, e aí a nossa ordem dos advogados precisa fazer junto à magistratura, que a gente observa isso. Infelizmente, a gente observa, inclusive no Supremo, que lá estão vários que não têm vocação nenhuma para ser juízes. Né? E esse é o problema sério da gente que nós estamos vivendo aí. Todo mundo quer aparecer sem respeitar o que se encontra na nossa Constituição. Então, as considerações eram só nesse sentido, porque nós, da área criminal, não podemos esmorecer. É habeas corpus, chato, pelinha, um atrás do outro, ir lá sustentar, tomara que caia tudo no mesmo dia, para você fazer 10 sustentação, tá? Vou fazer dos 10, é a mesma coisa, mas vou fazer 10. Tá? Faz as 10 sustentações, tomara que isso aconteça. E para que a nossa ordem dos advogados possa fazer um congraçamento de nós todos para requerer uma única reclamação, a demonstração dos milhares de descumprimentos da Constituição e das decisões do Supremo, das decisões constitucionais que o Supremo determinou da obrigatoriedade da existência da audiência de custódia. As considerações eram só essas. Mais uma vez, parabéns à comissão da OAB Jovem, parabéns à Ordem dos Advogados. O professor Jair receba mais uma vez o nosso abraço, que brilhante do jeito que ele é, e ele possa, né, sempre deixar a estrela dele aqui, para que possa iluminar os nossos caminhos, as nossas mentes e a nossa sabedoria. Era um homem inteligente e sábio, viu? Muito obrigado, senhores. Boa tarde.